a qualquer preço, amém? E nós temos que saber que preço que a gente vai ter que pagar. Então essa noite de hoje, Deus tem uma segunda mensagem que eu sinceramente não criei expectativa durante a semana de que eu fosse ministrar, prometi até que não ia ser eu que ia pregar. Entretanto, o Espírito Santo fala conosco nos detalhes, e nos detalhes eu fui ouvindo o Espírito Santo falar ao meu coração, e hoje quero traduzir aquilo que Ele quer que eu transmita para a igreja, acerca do que a gente precisa fazer para que essas promessas venham se cumprir, amém? Você percebeu que hoje a gente declarou louvores voltados à casa, a casa é sua, né? Declaramos eu sou tua casa. No final a gente vai levar um louvor também que é bem parecido até com o tema da mensagem, da proposta de Deus para nós nessa noite. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes, amém? Capítulo 11, versículo 4, e aí em cima do texto que nós vamos ler, aí você vai entender do que vai se tratar a palavra de Deus nessa noite para o nosso coração, amém? Quantos estão com fome e sede pela palavra de Deus? Glória a Deus. Então eu declaro que você vai ser saciado em nome de Jesus. Você sairá daqui saciado pela palavra de Deus, amém? Queridos irmãos, Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita, amém? Repita comigo: quem somente observa o vento, diga assim, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, diga assim, nunca fará a colheita, amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, eu consagro esta palavra a Ti, eu entrego esta palavra a Ti, porque ela veio de Ti, e eu quero Te pedir, usa-me como um canal de bênção nessa noite para a Tua igreja, Senhor, independente de como mensageiro estar aqui, Senhor, sendo bem recebido ou não, eu quero Te pedir, Senhor, que eu diminua, o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que em meu rosto resplandeça a Tua glória agora, Senhor, e que não mais, Senhor, a Tua igreja olhe apenas para o mensageiro, mas para a mensagem, principalmente, que será pregada. E eu, Pai amado, como mensageiro, Pai, me coloco à Tua disposição. Usa a minha boca, usa, Senhor, a minha vida para falar poderosamente com a Tua igreja, com o Teu povo nesta noite. Teu povo que separou um tempo para estar aqui nesta casa de oração, para estar neste momento ouvindo a Tua voz, a Tua palavra. Honra a fé do Teu povo, honra a fé dos Teus filhos que vieram para cá, Senhor, para ouvir a Tua voz. Eu declaro que todos, Senhor, ouvirão a Tua voz nessa noite, de forma muito clara, de forma muito cristalina, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja intercedendo com gemidos inexprimíveis por nós agora. Teu Espírito Santo esteja intercedendo por cada pessoa que nos ouve agora, aqui na nave desta igreja, fora, no celular, na live. Que essa seja uma noite, Pai, de transformação, uma noite de direção para o caminho que o Senhor quer nos fazer trilhar, Pai. Essa é a minha oração mais sincera, Espírito Santo. Toma a primazia do início ao fim, Pai. Por favor, eu clamo mais uma vez, Senhor, mais uma vez, que eu diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que o Teu nome cresça, Pai, que o Senhor encha este lugar, e que o Senhor incendeie a Tua noiva, a Tua igreja, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Você que crê nisso, recebe, tome posse disso, aplauda o Senhor Jesus com alegria. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quero te dizer então o tema desta palavra. Diga assim: até que a casa esteja cheia. Esse é o tema da palavra que Deus colocou no meu coração para o dia de hoje, para os próximos dias, para esta semana. Até que a casa seja cheia. Amém? Se nós viemos de uma semana que ouvimos a palavra de Deus acerca de um choque de realidade que o Senhor nos trouxe, que é justamente sabermos que o Senhor afirma que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz, e isso nos trouxe reflexões poderosas na semana passada, de como nós podemos usar isso ao nosso favor,
Pregamos a importância de abrirmos mão, perdermos para ganhar. Pregamos sobre a importância de nos importarmos com as coisas de Deus, e Ele se importa com as nossas. Falamos sobre a importância de multiplicar isso, isto é, multiplicar segundo a nossa espécie. E eu mesmo me coloquei como exemplo na semana que antecedeu a palavra. Nesta semana inteirinha, continuei praticando aspectos voltados àquela palavra em específico: perder para ganhar. E hoje, a continuação, ela vem como uma sequência muito interessante. E para você entender como as coisas se conectam, eu quero te trazer algumas coisas que são tipo tico e teco. E aí você vai entender como a palavra da semana passada vai fazer sentido com a palavra de hoje. Muitos que ouviram o tema dela, por sinal, que foi profetizarmos que a igreja viverá as promessas que Deus tem para ela a todo custo, absorveram isso, entenderam isso e por consequência receberam isso, diga assim, como uma missão. E aí, para você entender, a palavra de hoje tem o seguinte peso: se semana passada Deus te deu uma missão, diga assim: hoje Deus quer me entregar uma comissão. Amém? Semana passada uma missão, hoje uma comissão. Em outras palavras, semana passada a visão, hoje a missão. Amém? Semana passada uma direção, hoje Ele está querendo que a gente caminhe. Se semana passada foi o tempo em que, como se fosse o povo de Israel, mas orou, hoje Deus está dizendo assim: a ordem é para marchar, para avançar sobre o mar, e ele vai se abrir. E o meu papel hoje é deixar o Espírito Santo me usar para que você compreenda como isso vai acontecer, como isso pode acontecer, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Irmãos, já que esse tema então é até que a casa esteja cheia, eu quero primeiro esclarecer para você que você pode ter duas óticas, pelo menos distintas, mas que também se complementam. A primeira ótica, diga assim: casa, eu. A segunda ótica é casa, igreja. Eu não vou falar sobre isso agora, só no final da mensagem. Isso é o início e no final a gente fecha. Amém? Antes de falar de tudo isso que eu vou falar, casa, eu, casa, igreja, tenho que fazer uma introdução que é fundamental, para que nós possamos, independente do nível que essa palavra vai fazer sentido para nós, se Deus está falando para nós fazermos o que for preciso até que a casa seja cheia, e pode ser que casa para você seja você sendo cheio, e pode ser que para algum de vocês seja a igreja sendo cheia. Independente da ótica que você vai aplicar para essa palavra, eu quero te dizer que Deus sempre vai te pedir para ir além. Amém? Se você tiver como aquele que precisa, como casa individual, ser cheio, entenda que quando Deus te encher, Ele vai te encher com um propósito, o propósito de encher a casa espiritual, a igreja. E quando eu falo de até que seja cheia, muitos podem pensar: então quando encher, vou parar de fazer o que precisa ser feito. Entenda, se Deus diz para a gente que algo Ele vai nos pedir para nós irmos além, este algo é o seguinte: se Ele fala para nós fazermos o que for preciso até que a casa seja cheia, diga assim: quando a casa encher, Deus vai querer transbordar. Então, não feche a sua visão, não esgote a sua fé, mas entenda que em todos os níveis, Deus vai sempre ter algo para gerar em nós renovo, novidade de vida. Amém? Um próximo nível, um próximo passo. Pois bem, já que eu falei disso, eu quero dizer que nenhum desses níveis vai ser possível eu e você vivermos se nós não tivermos algo chamado, diga assim, atitude. Por diversas vezes eu já falei sobre a oração ser a fé em ação. Por diversas vezes eu já falei que o que vai mudar a tua realidade não é a oração de domingo, mas a atitude coerente com a oração de domingo na segunda-feira. Quantos já ouviram falar isso? E é sobre isso, sobre a atitude. Se nós não tivermos uma atitude, o que nós esperamos sempre vai ser algo como aqui a palavra relata. Aquele que só olha para a nuvem nunca vai semear.
Aquele que fica só vendo o vento nunca vai experimentar a colheita. Amém? Então, atitude é algo necessário para a gente começar a falar nessa palavra. E para quem estava na escola de sabedoria, principalmente na sexta-feira, para você certamente vai fazer muito sentido falar a palavra atitude. E aí quem estava lá já ouviu uma palavra inteirinha sobre atitude. E eu quero que você coloque algo na sua mente. Não tem nada a ver com a pregação que foi lá de atitude. Aqui é só um pontinho no oceano perto da palavra que vai ser ministrada. Mas eu quero que você grave isso no teu coração, para que a casa, meu coração, a igreja esteja numa condição que ela seja cheia do Espírito Santo, cheia das bênçãos de Deus, cheia de convidados, cheia de vidas sedentas pela palavra de Deus. Nós precisamos entender que o que vai ser chave de ignição para isso é a nossa atitude. E aqui, qual é a intenção de Deus em relação à nossa atitude? Regular a nossa atitude para a direção que Ele quer nos direcionar. Amém? Então, para eu iniciar esta palavra de fato, para você chegar ao ponto de ser cheio, eu e você, nós sermos cheios, a casa de Deus ser cheia, por diversos os aspectos que você possa imaginar, por diversas bênçãos, por diversas coisas que Deus pode encher uma casa, você vai precisar de algumas coisas. Diga assim, primeira coisa, interesse. Queridos irmãos, não adianta eu estar aqui muito interessado em pregar uma palavra direcionada por Deus para a igreja, e a igreja não ter o interesse de receber. Então eu te pergunto uma coisa para eu continuar pregando. Se alguém responder não, eu já vou embora daqui. Alguém está interessado em ouvir a palavra de Deus nessa noite? Amém? Não ouvi. Alguém está interessado em ouvir a palavra de Deus nessa noite? Se você tem um interesse pela palavra, eu quero te dizer que interesse, diga assim, interesse é querer. Só que existe algo mais profundo do que isso. E antes de eu falar do que é mais profundo do que interesse e do que querer, quero te lembrar de uma frase muito conhecida chamada assim: querer não é poder. Então você já entende que querer, ter interesse por algo, repita comigo, não é suficiente. Então eu quero ter uma atitude, e essa atitude ela vai me levar para onde eu quero chegar. Mas se eu tiver só interesse, se eu só querer, mas eu não persistir nesse meu interesse, se eu não transformar esse meu desejo em uma ação, então fatalmente nunca os seus sonhos vão se tornar realidade. Nunca as suas metas vão se tornar realidade. Amém? Mas se Deus te trouxe aqui é porque Ele quer fazer o inverso. Ele quer que as tuas metas, aquelas palavras que você profetiza sobre a tua semana, não sejam palavras jogadas ao vento, mas Ele quer que essas palavras façam sentido, irmãos. E aqui, como pastor, que semana passada, que foi o dia dos namorados, eu disse que eu nem preguei quase nada referente ao relacionamento de namorado, né? Falei que o que eu ia pregar era sobre o nosso relacionamento com Deus, e por consequência todos os outros relacionamentos seriam impactados positivamente por esse bom relacionamento. Também eu quero te dizer que aquilo que eu vou ministrar aqui não necessariamente tem a ver com eu te dizer, olha, essa palavra vai mudar a tua vida, olha, essa direção que eu vou te dar aqui vai mudar a tua vida. Mas o que eu te afirmo que vai mudar a tua vida é se você pegar um pedacinho dessa palavra, se algo fizer sentido para você, e amanhã, depois de amanhã, você colocar isso, um pedacinho que seja, como parte do teu dia, isso vai produzir um fruto que você não tem noção. Sabe por quê? Porque você não está mais fazendo e produzindo coisas ao relento. Você está fazendo coisas debaixo de uma palavra profética, uma palavra que te impulsiona. Então você não está sozinho. Quando você recebe semana passada uma palavra que Deus te pede um pouco para ganhar, e você pratica isso, quer dizer que você não está perdendo sozinho para ganhar sozinho. Você sabe que uma palavra profética foi liberada, que toda a igreja está buscando viver isso. E quando toda a igreja está buscando viver isso, individualmente nós somos cheios, e também coletivamente a igreja é cheia. Você compreende isso? Então, se eu digo que interesse é querer, e querer não é poder, o que seria poder então? Diga assim, melhor do que interesse é comprometimento. A segunda coisa que eu tenho que te compartilhar é isso, comprometimento. Então, se interesse é querer, e querer não é poder, comprometimento, diga assim, é fazer até dar certo.
Comprometimento não tem a ver com você ter um interesse por algo, tentar por aquilo, fracassar e desistir. Mas interesse é bom, porque gera desejo. Mas entenda que o que vai fazer o teu desejo, o teu interesse, fazer você chegar onde você quer chegar. E onde a gente quer chegar? Diga assim: até que a casa seja cheia. Se eu quero ser cheio por Deus, não basta eu ter só o interesse por ser cheio de Deus. Não basta somente eu fazer igual como o pastor Malafaia brincou, dizendo assim. Ele falou: olha, tem gente que vem para a igreja, parece até que pagou o ingresso, né? Para estar no culto. Por que ele disse isso? Porque quem paga ingresso é alguém que vai querer ver um espetáculo, um show, alguma coisa. Você concorda? Se é um show, se é uma piada, se é uma coisa que vai emocionar, a pessoa vai ficar muito frustrada se ela não sair dali emocionada. Você concorda? Ela vai sair muito frustrada se ela não sair com aquilo que foi uma promessa daquele lugar. Mas eu quero te dizer que você e eu não pagamos ingresso para estar aqui. Amém? Então, se a gente está aqui, a gente está à disposição daquilo que o Senhor quer falar conosco. E nessa noite o Senhor quer falar comigo e com você, que nós precisamos nos comprometer com as coisas que Ele libera sobre nós. Eu ouvi algo muito interessante também nesse final de semana, baseado na história do rei Uzias. Foi um rei que teve tudo que um rei queria ter. Uma das coisas ele teve que poucos tiveram: um tempo muito longo de reinado, 55 anos, como aprendemos. Porém, infelizmente, isso foi muito bom. A sua caminhada foi muito boa, porém o seu final foi trágico. O seu final foi ruim. Deus está nos chamando então de realidade. Meu filho, eu te chamei para você não somente ficar se enchendo domingo, terça após terça das bênçãos, porque, irmãos, o que a gente prega aqui vai ecoar em bênção, vai frutificar sobre a tua vida. Você crê? Mas o que eu e você fazemos com isso? Será que nós compreendemos o propósito das bênçãos que Deus libera sobre nós? Será que nós compreendemos o propósito das porções que Deus libera sobre nós? E aí talvez até eu mesmo posso querer que a igreja seja cheia, mas se eu não entender que antes da igreja ser cheia eu tenho que ser cheio e transbordar, nunca nós veremos a igreja cheia. Amém? Mas nós veremos a igreja cheia à medida que o nosso encher individual tem um propósito. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Cada domingo que você vem aqui, qual é o teu propósito? Não dá para você responder, mas responda para si mesmo. Ah, meu propósito é porque eu estou passando por um problema. Tudo bem, você tem um propósito, mas vou te falar, o tamanho do nosso Deus é tão grande que eu vou te falar sinceramente, Ele vai fazer esse teu propósito ser alcançado. Mas o que Deus tem para você é muito maior do que isso que você coloca como motivação dentro do teu coração. E qual é a chamada de Deus para mim e para você nessa noite? É que se o meu propósito e o seu, por exemplo, é uma cura, é uma restauração de um relacionamento, é um emprego, o que for, o que é para Deus entregar qualquer uma dessas coisas, se Ele criou você e porque você foi criado por Ele, só tem esse tipo de problema e sonho porque Ele te criou. Olha o tamanho da grandeza de Deus. O que é para Deus te entregar uma nova artéria, que é Deus entregar para você um novo joelho. Amém? Se Ele criou o teu corpo inteiro no ventre da tua mãe, você está entendendo? Só que detalhe, quando Deus faz com que nos aproximemos dele por conta de um problema A, B, C ou D, Ele tem um propósito. Aí qual vai ser a chave que Deus quer fazer virar no meu e teu coração? Quer experimentar que a tua casa seja cheia, isto é, ela seja completa pela porção de Deus? Mira no propósito verdadeiro de Deus. Além dele te encher, Ele tem, além de uma missão de te encher, de te abençoar, Ele tem uma comissão. Ele tem uma outra coisa a mais para você fazer. Aí a pergunta é: o que você vai fazer quando Deus te entregar essa artéria nova? O que você vai fazer quando Deus te entregar esse joelho novo? O que você vai fazer quando Deus te entregar um relacionamento novo? O que você vai fazer quando Deus te entregar esse emprego novo? Amém? Voltando para a história do interesse e do comprometimento. Queridos irmãos, ter comprometimento com as coisas quer dizer ser apaixonado por elas. Gerar uma paixão pelo que você faz. Ter comprometimento com as coisas é desenvolver uma fé, irmãos. Uma fé inabalável, que você chega ali, esbarra numa barreira
E você não volta atrás e não retrocede, você persiste, você não desiste. Ter comprometimento com algo, meu querido, é entender que você tem que fazer o que precisa ser feito até você conquistar. Eu faço então a pergunta: quantos estão comprometidos com Deus nessa noite? Para algo que Ele está te pedindo. O que Ele está te pedindo? Qual é o tema da mensagem? Até que a casa esteja cheia. Deus quer te encher, querido. Deus quer me encher. Deus quer encher esta casa. Deus quer encher este lugar. Mas por que por muitas vezes Ele não enche? Porque nós não estamos comprometidos com um propósito que está por trás de alguém que é cheio. Muito tempo atrás, eu vi o pastor Lorival falar: vocês querem o que a gente tem, mas vocês não querem pagar o preço que a gente paga. Amém? As renúncias que existem. O próprio pastor antes fez umas perguntas lá para o pastor Pedro Tavares esses dias, e o pastor mesmo respondeu para ele, né? Tem hora para chegar, mas não tem hora para sair, e assim por diante, né? Dar o seu melhor é comprometido. A igreja já é uma catedral lá, mas todo dia tem terra nova para conquistar. Mas por que Deus faz a gente conquistar a terra nova? Porque Ele entende o que a gente vai fazer com essa terra. Porque Ele entende o que a gente vai fazer com isso que Ele nos entrega, na medida do nosso comprometimento, na medida do nosso interesse. Amém? Então, se o meu e o teu interesse não está nas coisas do Senhor, Ele vai até entregar algumas bênçãos esporádicas para nós, porque o seu caráter, né, a sua essência de que ele é um Deus bom, amém? O sol que Ele fez é tanto para o bom quanto para o mal, amém? A chuva é tanto para o bom quanto para o mal. Mas as melhores bênçãos, elas são reservadas para aqueles que decidem ser comprometidos como filhos dele, amém? Então, meus irmãos, prosseguindo aqui nesta mensagem, quantos estão entendendo? Eu quero dizer para você que para que a gente consiga praticar esse interesse somado desse comprometimento com as coisas do Senhor, nós temos que praticar pelo menos 2 segredos importantes aqui que eu tenho a dizer para você. Diga assim: primeiro, eu preciso ter clareza de onde eu quero chegar. E o segundo eu já vou te dizer. O que diz respeito à clareza? O que quer dizer isso? Querido, ter clareza é você sair eliminando aquilo que gera confusão em relação a onde você quer chegar. Amém? Por exemplo, toda vez que eu vou arrumar algum lugar, alguma coisa, minha esposa já até me conhece. Se está tudo bagunçado ali, numa região, ali num painel do quarto, eu não saio simplesmente tentando arrumar as coisas no meio da bagunça. Eu tiro tudo do lugar, eu mudo as coisas do lugar, e depois eu vou classificando. Isso aqui é isso, isso aquilo é aquilo. Aí eu vou colocando cada coisa no seu devido lugar. Ter clareza é isso. É você não mergulhar no problema, mas você entender que é possível você extrair as coisas ali daquele campo de problema que você está enfrentando, e você poder então colocar cada coisa no seu devido lugar. Aí, qual é o próximo passo? O que eu faço para colocar cada coisa no seu lugar? Prioridade. Você coloca as coisas por ordem de prioridade. Esses dias arrumando o escritório, tem coisas que a gente vai demorar para tirar do lugar. Então, que é dia de prova, né? Tem uma TV que está precisando de manutenção, não vou mexer nela agora. Coloca lá atrás do armário, do não sei, deixa lá no canto. Mas o compressor de encher balão, eu vou deixar lá no fundo escondido. Toda vez que eu tiver que procurar, eu vou ter que tirar tudo do lugar? Não. Eu deixo lá no fundo, que é de menos importante. Eu vou deixando mais na frente aquilo que é mais importante. Só que, e se eu não tivesse noção do que é importante? Eu ia colocar a TV que está com problema na frente, ia deixar o compressor para trás. Toda vez que a gente vai arrumar então o escritório, toda vez que a gente vai procurar alguma coisa, as coisas são bagunçadas. Então, meus irmãos, até aqui mesmo, quando finaliza o culto, você já percebeu que a gente arruma de 3 em 3, deixa no cantinho aí, tudo na ordem, para que até a ordem com que a gente organiza de novo para o próximo culto, não fique um culto, os irmãos estão aqui na frente, o culto está lá atrás. Não, constância, organização,
assim também trazendo para a nossa vida, irmãos. Se a gente quer que a nossa casa seja cheia, nós temos que entender que a gente tem que clarear a nossa vida, os nossos compromissos, a nossa semana. E aí, para eu conseguir clarear, eu tenho que estabelecer prioridade. Aí agora é a hora que Deus te confronta. Se você está colocando a TV velha na frente daquilo que é mais importante, como no exemplo que eu dei, então, meu irmão, você pode estar até priorizando, mas você vai demorar muito para chegar onde você precisa chegar. Amém? Trazendo para a realidade da igreja. Eu quero ser cheio espiritualmente, eu quero ser edificado diariamente, eu quero estar mais próximo de Jesus e assim por diante. Simplesmente você coloca outras coisas na frente das coisas de Deus. Como é que você vai ser edificado? Amém? É simples. E olha, queridos, eu vou afirmar para você, nós não estamos aqui como uma igreja que impõe uma agenda pesada, não é verdade? Se você vê, a nossa agenda é leve, não é verdade? Até reunião online a gente tem, como amanhã você nem precisa estar aqui pela igreja. Se você quiser vir, veio porque quis, mas eu vou estar lá em casa, vou estar no meu quarto, gravando a live. Cada um na sua casa vai estar sendo edificado. É um momento a menos que você tem que se transportar, é um momento a mais também para você alcançar quem não vem quando você quer trazer presencialmente. E assim por diante. Terça-feira, quarta-feira, quinta, cada dia tem um propósito. Só que aí quando a gente está tudo embaralhado, quando chega no dia da quinta, que é o da família, a gente quer fazer culto, a gente quer fazer um monte de coisa, né? Ixi, já chegou muita gente para mim dizendo: ei, pastor, bora fazer um momento de oração. Falei assim: que dia? Quinta-feira, né? Dia da família, não tem nada para fazer. Peraí, rapaz, não tem não. Tenho família, eu vou cuidar da minha casa. Amém? Quer vir orar? Tem dia para a gente orar. E não quer dizer que eu estou aqui estabelecendo uma regra geral, mas eu quero dizer que tem um bom senso e tem um mínimo possível. E é isso que eu não posso aceitar. Às vezes a pessoa do nada deu na telha dela: vou fazer alguma coisa, vou orar, alguma coisa assim, e simplesmente quer fazer as coisas torta direito, quer recuperar 10 anos em um dia, em uma semana. Impossível. Amém? Mas é possível começar um dia de cada vez. E nós estamos aqui para dar a direção, segundo a palavra de... Não tem culto de segunda a segunda aqui, mas tem dia de culto, tem dia de discipulado, tem dia que você só ouve, como hoje, e você só dá amém, glória a Deus, aleluia. Mas tem dia que você pode estar na célula, pregando, compartilhando. Semana passada falamos sobre a palavra. Um dos temas da palavra foi perder para... Teve ou não teve esse tema na célula? Quem ficou aqui doido para compartilhar alguma coisa, só não compartilhou, você não foi para a célula, irmão. Amém? Mas é lá que você pode estar o quê? Nesse feedback, nesse tete-a-tete, você pode estar ministrando, sendo ministrado. Ah, pastor, então, na igreja eu ouço, não veio ninguém da minha família, na célula eu ainda não consegui levar ninguém da minha família. Onde é que eu vou falar para minha família? Quinta-feira, irmão. Quinta-feira você vai praticar a palavra. Ao invés de você falar para sua família: vamos perder para ganhar, você vai dizer: ei, hoje é dia da família, eu podia estar fazendo outra coisa, eu podia estar na igreja, eu podia estar trabalhando, fazendo o que for, mas olha, gente, eu aprendi essa semana lá na ministração e eu fui muito tocado que nós temos que perder para... Então olha, deixa bem claro: olha, eu vou te levar para a orla, viu, minha esposa? Olha, meu marido, eu vou te levar para a orla essa semana. Não quer dizer que está tudo bacana, mas é porque eu entendo que você é minha prioridade. Eu entendo que Deus me chamou para te amar, para te servir. E aí você começa a pregar, não só da boca para fora. Amém? Não é para você ficar falando assim: eu aprendi isso, tem que ser assim, assim. Não. Qual é a melhor forma da gente ensinar? Praticando, fazendo. Mas se a gente está com as coisas, cada uma coisa fora do lugar, o que vai acontecer? A gente não vai alcançar, a gente não vai fazer sonho virar realidade. A gente não vai ver casa ser cheia, porque enquanto está enchendo no dia, está esvaziando no outro. Amém? Imagina encher a piscina do batistério, por exemplo, e ela está com furo. Hoje é o tempo que Deus está tentando tapar o furo, para ele começar a encher. Amém? E como é que eu faço isso? Vamos imaginar um espaço que é muito delicado, o teu coração, tá? E você tem coisas que podem ser muito bem arrumadas, né? Vamos imaginar como é um coração, como a gente imagina. É assim, né? Imagina, qual é a parte mais pontiaguda do coração? É a de baixo, né? Qual é a parte mais boleada do coração? É essa, né? Imagina só, dentro do teu coração tem coisas como o teu trabalho, por exemplo. É que o teu trabalho te puxa demais, e aí de repente você quer colocar o trabalho que é pontiagudo lá
no topo. E lá no topo é o lugar que é mais macio, o lugar maior lugar. Esse lugar não é para o teu trabalho. Amém? Mas tem um lugar que é meio pontiagudo no coração, né? É lá que tu vai colocar teu trabalho. Porque lá no topo, lá no espaço grande, tem alguém que já tem dono nesse espaço. Quem é? O Senhor G. Chega, ele entra bonito. É o espaço que ele tem para entrar. Isso é só uma analogia, veio agora. Nunca tinha pensado nisso, estou fazendo agora ao vivo. Assim também, imagina então você tentar colocar o teu trabalho, que é aquela coisa igual uma flecha, né? Aí tu coloca o teu trabalho aqui, onde não tem que estar. Aí, irmão, tu vai viver triste, não é verdade? Você vai viver não realizado. Mas coloque o Senhor no lugar dele, o lugar que ele pode preencher. Coloque o teu trabalho no teu lugar. Coloca a tua família no lugar dela. Coloca o teu esposo no lugar dele, a tua esposa. E você vai ver então os sonhos se tornarem uma realidade. Amém? Falei de interesse. Falei também de comprometimento. Falei que você precisa clarear o caminho. E aqui eu quero fazer a conexão de todas essas coisas para eu começar a pregar. Ixi, brincadeira, eu vou concluir com aquilo que foi lá do início, casa, né? Irmãos, a segunda dica que eu te dou, além de você clarear a tua vida para que cada coisa esteja no seu lugar, diga para o seu irmão, diga para você mesmo: eu preciso converter o meu interesse em 100% de comprometimento em direção àquilo que é prioridade para Deus, e a minha prioridade esteja alinhada com a de Deus. Amém? Então, pode aplaudir o Senhor. Então você precisa fazer isso. Converta esse interesse que eu e você está na casa de Deus, está ouvindo a palavra de Deus, em comprometimento. Esse comprometimento ele está direcionado, ele não pode estar à torta direita, porque é aí que faz com que muitos desistam. Porque a pessoa, ela vai com toda aquela vontade, ela recebe fé no culto, mas ela usa a fé dela de uma maneira tola. O que vai acontecer? Vai se deparar com problemas. E se os problemas não tiverem cada um no seu lugar, eles vão tomar um lugar e um espaço que você pode não conseguir administrar. Amém? Então qual é a fé que Deus está te dando nessa noite? A fé para começar a organizar cada coisa no seu lugar, preparando o ambiente, porque quando o ambiente está preparado, a coisa acontece. Amém? Então, irmãos, para agora sim nós encerrarmos essa reflexão da noite, vamos falar sobre esses dois aspectos: casa como nós individualmente e casa como a igreja como um todo. Diga assim: casa sou eu. Amém? No que diz respeito à casa, que sou eu e você, o Senhor quer bater nessa tecla mais uma vez para mim e para você. Não adianta, se Deus tem um plano para mim e para você, se Ele entregou uma habilidade que Ele sabe que Ele quer uma parte dessa habilidade para aquilo que Ele quer te usar, você vai usar essa habilidade em outros lugares, mas nada vai se comparar à alegria, à plenitude que você sente quando você dá aquilo que você sabe que já tem um dono. Amém? A palavra de Deus nos diz que todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle e para Ele. Já falei isso outras vezes. Se nós sabemos que foi criada por Ele e nós não devolvemos o que é para Ele, nós estamos incompletos, irmãos. A habilidade, tudo que você tenha, se você não devolve para Deus, fica incompleto. Quem quer ser completo? Quem quer ser feliz? Quem quer ser pleno? Então, quando eu olho para mim como uma casa espiritual, eu olho para dentro de mim e eu entendo que tem coisas a serem organizadas. Ninguém organiza a casa sem um objetivo. Você concorda comigo? Primeiro, porque é bom estar numa casa arrumada. Você concorda? E imagina uma casa que constantemente recebe visita, ou uma casa que vai receber um morador ilustre. Entenda que esse morador, essa visita ilustre para alguns, e esse morador que quer ser morador, é o Senhor Jesus. Ele não vai habitar num coração que não tem espaço para Ele. E como é que eu aprendo a dar espaço para o Senhor? É numa pregação? Diga assim: não. Não é numa pregação, irmãos. Uma pregação tem 30 minutos, quando o pastor fala muito, no máximo 1 hora.
Aí quer dizer que a gente vive a semana inteirinha, que só uma semana tem milhares, muitas horas, não é verdade? E a gente acredita que um momento, que uma pregação vai ser o suficiente. Mas eu te digo que uma pregação, uma chamada de Deus, ela às vezes não é suficiente para mudar a constância dos teus dias, mas ela é suficiente para te dar uma direção para uma nova rota que você precisa estabelecer, para que então você viva aquilo que você quer viver, e aquilo que o Senhor quer que você viva. E como é que a gente vive isso hoje aqui na igreja, aqui na Caripunas? Quando eu digo também que não é uma pregação que vai fazer diferença para você, eu quero te dizer que há uma intencionalidade por tudo que é vivido aqui neste lugar. Desde o louvor, que tem a ver com a palavra, o teatro, a dança, que é igual, em cena igual ao que está sendo pregado no louvor, amém? Desde o teatro, que traz uma reflexão dentro de um tema, tudo tem uma intenção por trás. Não é diferente então, se num culto tudo é intencional, uma semana na casa do Senhor, pode ter certeza, tudo é intencional. E essa semana eu tive pessoas que, por exemplo, aplicaram a palavra da semana passada, e eu me senti muito feliz por isso. Fiquei feliz demais, porque eu pude ver resultados, amém? Na vida das pessoas que praticaram essa palavra. Então, se, como eu disse no início, a palavra da semana passada foi missão, foi visão, e a de hoje é comissão, é missão, quer dizer que Deus quer dar continuidade nisso. Quer dizer que se você em uma semana praticou, e eu sei que tem pessoas que estão aqui que praticaram a palavra, que praticaram estar presente, se edificando, eu faço uma pergunta, faça essa reflexão em você mesmo: foi ou não foi bom você estar uma semana inteira se dedicando na presença do Senhor? Eu tenho certeza que sim. E eu quero te dizer, eu tenho certeza também que custou sim algo para você, mas custa no começo, quando nós estamos numa transição de hábito. Mas depois, quando a gente constrói um novo hábito, um estilo de vida, de estar sendo edificado e de edificar, isto é, cumprir propósito com aquilo que nós temos também para entregar para outras pessoas, então nós vamos perceber que o Senhor tem um lugar aqui para nos encaixar nessa vida. Tem um lugar aqui para nos encaixar no que diz respeito a nós sermos pessoas plenas, felizes, alegres. Amém? Então, a minha proposta aqui para você não é que você deixe as outras coisas de lado, não é que você deixe de ser interessado, determinado, comprometido com as outras coisas. Não, isso que eu estou falando na verdade é a pura realidade do que você já faz lá fora. Tudo isso que eu preguei já tem a ver com aquilo que você está fazendo, só que com a direção lá para fora. Porque se eu entendo que eu tenho que clarear, tirar aquilo que não é prioridade, pôr uma prioridade para aquilo que deve ser, quer dizer que algo está ocupando a prioridade do que deveria ser. Amém? Então você já está dando prioridade para algo. Você concorda comigo? Então a chamada de Deus não é dizer que você não está fazendo nada, ou que você também está fazendo tudo. Mas Deus não está te chamando nem para fazer nada e nem para fazer tudo. Deus está te chamando para fazer o certo. Deus está te chamando para fazer aquilo que Ele quer. E aquilo que Ele quer certamente é melhor do que aquilo que a gente quer. A gente só precisa reconhecer isso, porque também se a gente não reconhecer, de nada vai adiantar essa palavra. Porque Davi cresceu, porque Davi avançou, porque mesmo sendo um homem que pecou, que falhou, soube ter um coração quebrantado, humilde, que se humilhou na presença de Deus e disse assim: eu preciso melhorar, eu preciso evoluir. Sabe, irmãos, porque eu não venho com palavrinha dizendo assim, sei lá, aqueles temas bonitos assim para você? Porque eu já estou cansado disso. Já estou cansado dessas palavras que não faz diferença na tua vida. Amém? O meu interesse, irmão, não é que você fique lembrando os 4, 5 pontos da palavra. O meu interesse é que o Espírito Santo tenha liberdade nesse ambiente e naquilo que para você faz sentido. Se você praticar uma coisa, eu tenho certeza, daqui a uma semana a tua vida vai ser diferente já. Amém? Porque se eu tenho testemunho toda semana para dar em cima daquilo que é pregado, irmão, é possível que você tenha também. Amém? Segundo, para a gente encerrar, quando eu falo de casa e eu falo de igreja, eu venho trazer exatamente uma realidade que tem a ver com a primeira. A casa do Senhor, ela vai se encher na medida que nós, como casa espiritual de Deus, individuais, nós transbordarmos sobre ela. Porque a igreja é nada mais, nada menos
do que o conjunto de nós todos. Amém? E quando nós todos estamos saudáveis, quando nós todos estamos avançando, então todo o povo de Deus avança também, todo o povo de Deus cresce também. Amém? Queridos irmãos, para finalizar, eu quero dar para você aqui uma coisa muito importante, que vai ser prático para toda essa semana. Sonhos, diga assim, sonhos precisam se transformar em metas, para que metas se transformem em realidade. Para encerrar essa palavra, para você dizer assim, eu não entendi nada, depois ouve a live lá, pede ajuda para o Espírito Santo, né? Ouve no 2, ouve no 1.5, mas ouve de novo. Em cima dessa frase que eu te disse, sonhos têm que se transformar em metas, e metas podem se transformar em uma realidade. Como é que eu traduzo toda esta palavra aqui com o tema até que a casa esteja cheia? Eu vou pontuar algumas coisas pelas quais Deus deseja que esta casa, você e eu, sejamos cheios, e eu vou pontuar algumas coisas pelas quais Deus anseia que esta casa seja cheia. Primeiro, casa espiritual, eu e você. Primeira coisa que Ele quer que nós sejamos cheios é dele. Você concorda? Depois que nós sejamos cheios dele, inevitavelmente nós vamos ser cheios dos princípios dele. Amém? Irmão, depois que você é cheio dos princípios de Deus, você tem norteamento, norte, para todas as outras coisas que você quer viver. Você concorda comigo? E uma dessas coisas, uma dessas ramificações tem a ver com a casa dele. O que então, quando eu e você estamos regulares, quando a gente está no centro da vontade de Deus, quando a gente está cheio ao ponto de transbordar, o que acontece com esta casa? Você quer saber quais são os sonhos que Deus, alguns dos sonhos que Deus tem em relação a essa casa? Lembra que eu preguei da promessa? Falei que as promessas de Deus para esse lugar vão se cumprir a qualquer custo. Mas que promessas são essas? Agora eu vou falar algumas delas para você. Porque talvez para algum de vocês, peraí, mas tá tudo bem, né? A gente vai para o culto, né? Confortável, o pastor vai até de suéter, de tão frio que tá. Pelo menos aqui perto do altar, né? A igreja tá bacaninha, tem instrumento, tem tudo. A gente tem cadeira para sentar, a gente tem água para beber, né? Tem palavra para receber, tem louvor, ministração. O que mais a igreja pode fazer? Não esqueça que quando Jesus entregou uma missão, uma comissão para os discípulos, nem existia igreja assim. Jesus não instituiu essa igreja aqui. Ele instituiu primeiro eu e você. Só que por consequência dessa igreja, ao longo da história, crescer, se multiplicar, criou-se a necessidade dessa igreja poder ter uma casa para ela. Amém? Para ela se encontrar, para ela cultuar ao Senhor. E qual é o desejo então para esta casa secundária que Deus criou? Que ela cresça. E como é que ela cresce? E qual é o sinal desse crescimento? É o nosso crescimento pessoal, é o nosso crescimento individual. E como é que eu cresço? Semana passada, qual foi o terceiro ponto da mensagem? Quem lembra? Nós temos que replicar aquilo que nós somos. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é filho de Deus. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Só que enquanto você está aqui como co-herdeiro com Cristo, existe alguém que está perdido e que poderia estar aqui, no seu lado, no meu lado. Qual é o desejo de Deus? Quando Ele diz lá em Mateus, para que nós viéssemos ir, Mateus, Marcos, em todos os evangelhos, praticamente, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Ele diz, olha, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê. Será que a gente está conformado com aqueles que estão ao caminho da condenação? Ou a gente está aqui com o coração, meu Deus, o Senhor está me enchendo a cada dia, eu sei que tem um propósito nisso. Se você não sabia, se você não estava entendendo, eu estou sendo usado por Deus para te dizer que tem um propósito de você ser cheio. Até que a casa seja cheia, não quer dizer que encheu, parou. Depois que encher, irmão, Deus quer te transbordar. E Deus te transborda, você se multiplicando. E aí eu quero agora então lançar o desafio prático. Quem gosta de desafio aí? Irmãos, o desafio que eu vou lançar para vocês, uma premiação básica aqui que eu vou dizer, básica literalmente, né? Vocês já vão entender do que eu estou falando. Não era nem para existir. Nosso coração já era para estar cheio de motivação em relação a isso que eu estou pregando, em relação a isso que eu vou falar.
A pastora na segunda-feira, alguns dias vem falando sobre a importância de convidar, né? Sobre a importância de chamar pessoas para estarem ouvindo a palavra. Eu quero fazer um desafio com a igreja. Terça-feira é o nosso culto fé. E terça-feira é um momento que é o momento da semana, é o nosso culto para a gente se encontrar aqui. É um momento que, quem sabe, vai ser o teu primeiro contato semanal com o teu convidado que vai estar na tua célula, por exemplo. E nesse dia, querido, assim como no domingo, a gente vem se esforçando ao máximo possível para que tudo seja feito com excelência, com amor, com unção, amém? Com a direção do Espírito Santo. Mas sinceramente, nós precisamos acordar, nós precisamos despertar e nós precisamos entender a diferença daquelas duas palavras lá do início. Às vezes a gente, numa semana, desperta o interesse, do nada. Eu vou convidar, eu vou fazer isso, eu vou pregar, eu vou até batizar. Se estiver ali no canal, quer te batizar, aí te dá um jeito. Mas eu quero que você troque imediatamente esse interesse por um comprometimento constante, em que você entenda que se semana passada foi uma maravilha, top, né? Hoje é para ser no mínimo mais top, amém? Hoje é para ser no mínimo mais contagiante ainda. Hoje é para ser no mínimo um dia que mais pessoas estão aqui expostas à palavra de Deus. E isso está acontecendo nessa noite. E a minha chamada para você aqui é para que a gente não deixe a peteca cair. É para que chegue a terça, a gente entenda, não, eu faço parte dessa família. Não é só o pastor, não é só o diaconato, não é só a equipe de louvor, mas eu faço parte. E aí agora vem o desafio. Quem está curioso para esse desafio? Semana passada, nós estávamos na semana que antecedeu a escola de sabedoria, lembra? E na semana, me deu um pouco d'água. E na semana passada mesmo, nós tivemos uma premiação surpresa para a célula que veio com mais convidados, né? Eu lembro que a célula foi a Ligados, né? Vieram 8 convidados. E eu quero falar de algo que vai chocar você. Posso falar? Semana passada, no nosso culto, deram quase 70 pessoas. Aí você fala assim, como assim? Que eu vi algumas cadeiras vazias. Quero te falar que criança é pessoa também, viu? Só de criança. E olha, parabéns para o Ministério de Criança. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pelo ministério. Semana passada rolou 2 cultos aqui na igreja. Tinham 36 pessoas aqui, se não me falha a memória, e 34 lá. Tinha quase mais criança do que jovem e adulto. Quer dizer que as crianças estão com mais sede, com mais fome. Elas convidam mais, né? Do que a gente. Faz assim, ó. Tapa sem mão na gente, né? Sinceramente, eu tenho que aprender com essas crianças, porque criança não tem vergonha, né? A mesma criança que ela é como uma esponja para falar um palavrão, para falar alguma coisa. Se eu falar assim, ei, bora convidar, eles já inventam uma brincadeira. Ei, quem convidar mais? Entendeu? Já estão fazendo até aposta entre eles. Olha, se eu convidar mais do que tu, o lanche que era teu vai ser meu. E eles dão um jeito, né? E eles mesmo sem saber o impacto que isso vai gerar no futuro da vida deles, ou no futuro da vida de outras crianças, eles estão lá fazendo o que tem que ser feito. E nós, mesmo sabendo, às vezes a gente não assume essa postura de vestir a camisa, de ir se comprometer e avançar. Então, se semana passada nós fizemos aquele pequeno estímulo, teve a escola de sabedoria, o ingresso era R$50, né? E eu falei assim, vai ser surpresa o presente que vai ser para essa célula, para sortear entre si. E vieram, olha, de 36 pessoas que tinha aqui, 8 eram convidados da célula Ligados. Nós temos aqui hoje, a partir de hoje, então 11 células com a célula de casais. Quer dizer que de 11 células, apenas uma célula trouxe 8 convidados e 10 células não vieram com nenhum convidado. Por que eu estou falando isso como pastor? Não estou nem aí, assim, no que diz respeito a isso não ser uma reunião, né? Isso é um culto, mas, gente, isso aqui não é brincadeira. Por que eu não tenho vergonha de falar sobre isso? Porque talvez alguns vão falar assim, não, pastor, o dia da reunião de líderes é amanhã. Deixa eu te falar uma coisa, se Jesus voltar hoje não vai dar nem tempo, viu? Né? Se Jesus voltar hoje não vai dar tempo não, de eu reunir para falar sobre isso.
Outra coisa também, mas um convidado pode ouvir isso? Isso é uma demonstração de amor para você, convidado. Se a gente está aqui estimulando alguém para te convidar, é porque um dia alguém me convidou para eu estar aqui. E só estou aqui porque alguém me convidou. Então não é uma coisa que tem que ser as 7 chaves, não. Deixa eu falar uma coisa. Quando tem jogo do Paysandu, do Remo, quando tem festa para ir, quando tem aniversário, você tem vergonha de convidar? Você tem vergonha de falar assim, eu vou convidar todo mundo? Mas quando é para a igreja, a gente fala assim, não, o convidado não pode saber que eu convido ele. Como assim? Eu quero dizer que tem convidado que convida mais do que membro, inclusive, né? Tenho certeza que o Kennedy convida uns que traz 2, 3 só com ele, não é verdade? E qual é o desafio que eu tenho para essa semana? Semana que passou, a célula ganhou um ingresso, né, de R$50 da Escola de Sabedoria. A Duda foi, né, foi contemplada, foi conosco. E nessa história toda, eu não quero que você pense assim, o pastor vai lançar esse desafio de novo. E aí, poxa, já sei que tem uma célula que está trazendo 8 pessoas aí. Se eu for dar uma premiação legal só para a célula que ganhar, você vai falar assim, não, já tá ganho esse negócio aí. Quero lançar um desafio igual a prova da OAB, igual provas aí que é você contra você. É você sendo desafiado para você mesmo. Eu lembro que o pastor Carmona fez esse desafio, mas foi com outra coisa. Ele falou, para cada vida que através da sua entregar a vida para o Senhor Jesus, essa pessoa vai ganhar uma Bíblia de estudo. E aquilo ali, né? Poxa, quem não quer uma Bíblia de estudo, né? Tem irmãos que estão me pedindo aí. Uma maravilha, né? Pois o pastor falou, eu nunca comprei tanta Bíblia de estudo. Porque foram pessoas. Mas ele fez a reflexão também, não era nem para eu ter esse tipo de estímulo, porque só o sacrifício de Jesus já era para ser um estímulo de gratidão tamanho no meu coração, que eu me encarregasse por trazer vidas para estarem ouvindo a mesma palavra que me edifica e pode edificar a vida delas também. Porque certamente você conhece alguém que podia estar ouvindo essa palavra. Certamente você conhece alguém que está com o coração às vezes dilacerado e precisa ouvir uma palavra de ânimo que direcione a sua semana. Talvez hoje não fosse essa palavra, porque hoje aqui, né, você está entendendo qual a pegada. Mas o fato de você expor alguém a palavra de Deus, nenhuma palavra vai voltar vazia. Talvez eu possa estar pregando aqui de coisa que não tem nada a ver com aquilo que a pessoa precisa. O Espírito Santo tem poder para traduzir para ela, porque ela está num ambiente propício para isso. Irmãos, vou dizer para você, numa festa, você nem precisa gostar de uma música mundana, por exemplo, que fala de chifre, que fala de sofrência, de um monte de coisa. Mas experimenta ficar lá, só bebendo água. Ou seja, você vai ouvir aquela música vai ministrar sobre a tua vida, e você nem se percebe. E aquela música está entrando. E aí quando dá, você já volta cantando, e você já volta praticando aquilo. Você está me entendendo? Assim também, simplesmente, meu irmão, não pense assim, vou trazer só no domingo. Você traga o dia que você puder. Você não sabe quando Jesus vai voltar. Você também não sabe quando Jesus vai falar algo específico para essa pessoa. Então se você não sabe, faça apenas aquilo que cabe a você. E qual vai ser o desafio que eu nunca falo, né? Terça-feira, ao invés da gente fazer essa premiação só para a célula que trouxer mais convidados, quero dizer que toda célula que trouxer na terça, pelo menos 5 convidados. Irmãos, somos 11 células. Se cada célula trouxer 5 convidados, 10 que seja, vamos fazer aqui para ficar redondo, vamos ter 50 convidados no culto. Você já pensou nisso? Se cada célula trouxer 2 que seja, vamos ter 20 convidados nesse culto. Imagina que desses convidados, todos, claro, estão precisando ouvir algo de Deus, e alguns deles tomam a decisão de caminhar com Jesus. Você vai perceber que essa palavra de hoje, ela vai ecoar para a eternidade da vida dessa pessoa, porque por causa dessa palavra você foi impulsionado, você convidou, alguém veio, alguém foi ministrado, alguém entregou a vida para Jesus, e a vida dela nunca mais será a mesma. Você já parou a pensar nisso? Olha, Jesus fala muito comigo, sabe? Porque ultimamente eu tenho muito mais cara de pau para falar. Olha, eu já sabia que eu estava aqui pregando, e eu já estava quase fazendo isso aqui, ó. Quando eu puxei minha garrafa, eu já ia falar, olha, quem quiser garrafa, eu já ia falar. Eu tenho para vender, né? Eu já ia falar, olha, quem quiser camisa, olha, essa aqui não é minha, essa camisa, ela é patrocinada dela da loja, ó. Não tenho vergonha. Eu sou autêntico nisso. Olha, isso aqui é da loja, viu? Só que a loja é minha. Amém? Então, irmão, quer comprar? Olha, eu tenho um monte lá no carro, eu só faço trocar, não tem problema.
Aí Jesus fala comigo: quer dizer que tu não tem vergonha disso, e tu tem vergonha de pegar a tua Bíblia e tu falar para alguém? Tapa na minha cara. Não é verdade? Quer dizer que no teu status tu põe um monte de camisa, coisa legal, e tu não posta aquilo que tu tá vivendo na casa do Senhor. Aí foi que esses dias agora, irmão, eu já fui até pro extremo, né? Não postei nenhuma novidade, só postei tudo aquilo que a gente viveu. Vocês lembram que semana passada estava branca essa parede? Olha aí, ó. Nós tivemos uma semana inteirinha de trabalho. Não precisamos ficar um dia inteiro aqui até madrugada. Foi equilibrada a coisa. Vinha meio expediente num dia, meio expediente no outro. Foi correria. Mas a gente venceu. Raspamos, selamos, emassamos, selamos de novo, lixamos. Primeira, segunda, terceira, quarta demão. E pintamos primeira, segunda e terceira demão. E depois disso nós viemos, colocamos uma iluminação que, por sinal, eu creio que Deus vai prover essa semana para a gente comprar nova iluminação para cá. Está precisando. Talvez você não entenda, né? Mas eu entendo, só confia que precisa, vai ficar mais top. E outras coisas mais que a gente vai avançar, mas tudo isso, eu falei alguns dias atrás, uma andorinha só não faz, né? O verão. A pastora mesmo concordou, falou comigo: por que eu estou fazendo isso? Porque eu posso convidar, porque eu posso vir raspar a parede, eu posso fazer tudo, eu posso orar, eu posso pregar, eu posso, você também pode. Mas se a gente faz junto, a coisa tem um sabor inestimável. Esses dias eu fui levar, na segunda-feira, o microfone da igreja que está em manutenção, você não está vendo, está em manutenção. Falei assim: não vou sozinho, vou chamar o Jorel. Rapaz, foi para mim, pronto, parece que voou tarde, porque eu não fui sozinho. Além de eu não carregar todo aquele peso sozinho, eu estava conversando, né? Dei umas dicas para ele lá, né? Dei umas direções ali. É isso, é ser oportunista. Pega a palavra da semana passada: seja astuto, né? Se eu não tenho como conversar com ele após o final do culto, porque todo o tempo está rodeado, tu entendeu? Então, se você está nessa condição, eu não posso conversar com você. Amém? Então eu vou ter que criar a oportunidade. Então o que eu vou falar desse desafio é que eu estou criando uma oportunidade para que você seja instrumento de Deus. Por consequência de quebra, você ainda vai poder ter algo que vai ser muito legal para a sua célula. E você vai poder replicar isso na sua célula. Imagina só os dias que a gente traz brinde para o culto. Não é uma maravilha? Os irmãos não vêm? É que parece irmão, eu acho que capaz, se tiver alguém que recebeu o convite lá na Ilha das Onças, ele vem de canoa aqui para cá, ele vai vir, eu vou ganhar aquele prêmio, né? Então vamos fazer, vamos ser astutos, vamos usar aquilo que nós temos. E eu não vou dizer de algo que eu tive que investir. Ontem eu recebi uma ligação de um empresário, amigo, mora no mesmo prédio que a gente. A história é longa, eu já falei algumas vezes dela, mas é alguém que hora ou outra abençoa a nossa igreja também. E ele me ligou, mandou mensagem, dizendo: olha pastor, está autorizado lá no líder 10 cestas básicas, viu? Só me diga quem vai buscar lá, o senhor pode buscar. Em outras vezes eu avisei no grupo, ou avisei aqui no culto. Em outras vezes eu não avisei ninguém, fui dando para quem eu sabia que estava precisando mesmo, que não ia dar para todo mundo. Mas hoje eu falei: eu não vou fazer isso, nem um nem outro. Eu vou simplesmente fazer assim, ó, tá dada a sorte, né? O que eu vou fazer? Terça-feira, a célula que vier e trouxer 5 convidados, já está garantido que você vai poder na quarta já levar para a sua célula. E já pode prometer, se você falar assim: olha, eu garanto que na terça vou estar com meus 5 convidados aqui para ouvir a palavra, para ser abençoado, para estar nessa comunhão maravilhosa. E ainda vou dizer: olha, se a nossa célula ganhar aquela cesta, na quarta que é a célula, nós vamos sortear essa célula para os que estiverem presentes na célula também. Olha aí, gostaram dessa aí? Então, irmãos, nós ganhamos 10 cestas. Nós somos quantas células? 11. Mas na verdade nós somos 10, porque tem uma célula embrião que está começando, e quem está nessa célula, né, vai se ligar a ligados, que eu sei, né? Se é ligados ganhar, então essa célula está lá para ganhar essa bênção. Então, irmãos, terça-feira, quantos se comprometem com isso? Qual é o tema da palavra? Até que a casa esteja cheia. Eu profetizo que assim como hoje, ou mais do que hoje, se hoje encheu, terça-feira vai transbordar. Amém? Aí você pode ter uma certeza, assim como hoje foi regado a jejum, hoje foi regado a oração, porque não pense que a gente está pregando à toa aqui, tem jejum por trás, tem oração, amém? Tem meditação, pode ter certeza, terça-feira, quem quer que venha pregar, quem quer que venha ministrar, já está em oração, já está em jejum. E tudo que vai ser produzido aqui vai ser com muito amor,
para que quem quer que venha estar aqui, assim como hoje, seja muito bem amado, muito bem recebido e queira fazer parte dessa família. Amém? E aí sim nós vamos experimentar a palavra da semana passada. Esta igreja vai viver as promessas que Deus tem para ela a qualquer custo, a qualquer preço. Quantos estão dispostos a pagar um preço? Amém? Talvez você é até um convidado que está aqui nessa noite, mas certamente você também diz assim: poxa, tem um amigo meu que, poxa, de vez em quando ele vem me pedir uma ajuda, uma direção, algo assim. Traz ele na terça e deixa que o Espírito Santo vai falar com ele, deixa que o Espírito Santo vai fazer a obra. Amém? Então, irmãos, essa palavra de hoje, mais uma vez, nada mais, nada menos, foi uma conversa de Deus com você. Amém? Foi uma conversa de Deus conosco. Vamos encerrar essa conversa agora com oração. Feche seus olhos, fique aí sentado onde você está, em nome de Jesus. Desligue as luzes, agora. Aleluia, glória a Deus. Jorel, aquele louvor. Estou procurando o óleo da unção. Eu quero finalizar essa ministração com unção sobre toda a igreja. Você vai estar sentado, eu vou estar passeando pela igreja, eu vou ungir as tuas mãos, amém? Com a unção de conquista, de ousadia, de multiplicação, amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por mais uma palavra, por mais uma conversa franca do Senhor com a sua igreja. Obrigado, Senhor, pela tua liberdade aqui nesse lugar. Obrigado até mesmo pelos desafios, Senhor. Não é fácil, mas não é impossível. Eu sei que o Senhor rompe barreiras para fazer a tua palavra, para fazer as tuas promessas se cumprirem. Eu sei que o Senhor quebra muralhas para alcançar o perdido. Eu sei, Pai amado, que independente, Senhor, de qualquer circunstância contrária, ela cai por terra nessa hora, porque o Espírito Santo está aqui e o Espírito Santo está produzindo algo dentro de nós. O Espírito Santo está produzindo renovo dentro de nós. Você que abriu seu coração, o Espírito Santo está te renovando agora. O Espírito Santo está concluindo, está concretizando esta palavra no teu coração. Apenas receba a ministração, o toque de Deus sobre a tua vida. Vítima, Ele me tem desde o primeiro dia, o nosso encontro já se aproxima. Eu posso te ouvir chamar meu nome. Eu vou me deitar e com os olhos percorrer o caminho do sol. Eu vejo correr como alguém que nunca se cansou. Sim, eu quero ser essa peça que funciona até o teu sonho se realizar. Adore o Senhor Jesus. Deixa Ele falar com você através dessa canção, querido. Oh. E no silêncio eu sinto a tua brisa. E quando eu penso em ti, tua mão me acaricia e vem de dentro cada cor desse jardim. E desde que a luz nasceu, e nada é tão real pra mim.
vou me deixar levar como uma nuvem pelo vento e ver a terra passar. Sim, eu quero ter um coração ligado ao teu, pra que onde eu for seja você em meu lugar, e que das minhas feridas saia poder pra curar, e a cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar, até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha, e que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória. Só na igreja declare que as minhas feridas, aleluia, glória a Deus, declare assim. E que das minhas feridas, que a cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar, e até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha, e que cada coisa esteja em seu lugar, como um pai sonhou. Com toda a terra cheia da tua glória, toda a terra cheia da sua glória. Aleluia. Coloque sua mão na posição de receber agora, querido. Coloque sua mão na posição de receber agora. A unção do Senhor passe sobre a tua vida agora. Receba a unção de Deus para que você seja instrumento do Pai, para que a casa, o teu coração seja cheio pelas porções do céu, e por consequência, a tua vida transbordar, você transborde sobre a vida de outras também, que você ama. Você certamente ama alguém. Comece a orar agora, à medida que você recebe esta unção. Comece a orar agora pelo teu filho, comece a orar agora pela tua filha, pelo teu cônjuge, comece a orar agora pelos teus avós, comece a orar agora por aqueles que você ama. Deus usa agora a tua oração, Deus usa agora a tua voz, Deus usa agora a tua fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. De perto, de longe, não importa, pela tua fé agora, vidas vão ser tocadas, vidas vão ser alcançadas, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E que das minhas feridas, cada hora me lembre que não é pra eu parar, até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha, e que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Que a igreja seja cheia da glória. Aplauda Jesus com alegria. Glória a Deus. Aleluia. Se existe alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus,
Vai ser um maior prazer orar pela tua vida agora. Você que ouviu essa palavra e quer reatuar a tua aliança com o Senhor, quer reconciliar com o Senhor, você tem esta oportunidade maravilhosa agora também. Você pode vir aqui à frente, eu quero orar por você, eu quero ministrar sobre a tua vida, em nome de Jesus, o renovo que Ele tem para você. Aquele que vai entregar a sua vida para o Senhor, saiba que você será marcado para sempre, em nome de Jesus. Quando o Senhor habita dentro de nós, faz morada em nós, nós nunca mais somos as mesmas pessoas, mas nós precisamos abrir a porta do nosso coração para Ele entrar. Se tem alguém que nessa noite abriu a porta do seu coração, alguém que nessa noite entregou a vida para Jesus ou se reconcilia, em nome de Jesus, vem aqui à frente, quero orar por você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu creio que a palavra de Deus, ela jamais voltará vazia. Uma palavra é completa, ela vem para cumprir seu propósito e ela cumpre o seu propósito, amém? E eu sei que